Graça e paz, irmãos. Como é bom estar aqui em comunhão com vocês, na nossa doce igreja. Convido os irmãos nesse momento para estarmos em comunhão, orando e louvando o Senhor, aquele que é o único digno de louvor e glória. Nesse momento eu convido os irmãos a levantar. Chama a vovó, chama o vovô, chama seu marido, chama sua esposa, chama seu filhinho e sua filhinha e vamos nesse momento estar em oração. Santo Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, porque mais um dia podemos estar aqui cultuando, enquanto muitos não podem, Senhor, abrir a boca e poder falar como amo a Ti, como só o Senhor é santo e só o Senhor é Deus, Pai. Agradecemos porque estamos aqui na Tua doce presença, Senhor. Que possamos estar nesse momento louvando com todo o fôlego, com toda a alegria que temos, Senhor. Que possamos estar nesse momento pulando, dançando e adorando na casa do Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem abençoado essa igreja de uma forma sobrenatural, Senhor. Que o Senhor continue abrindo, Senhor, portas para que essa igreja continue levando o evangelho, Senhor, e abençoando vidas. Amém. Quando a noite fria cai sobre mim e no deserto eu me encontrar, cercado por egípcios de Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor e tendo a oportunidade de te adorar, Deus. Que onde quer que estejamos e quando estejamos nesse momento de adoração, que o Senhor receba o nosso louvor e que, independente das circunstâncias, nós possamos nos alegrar em Ti, Jesus, porque estamos aqui para te adorar, para bendizer o Teu nome, para engrandecer quem o Senhor é. Amém. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver.
humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso dos céus. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cante onde você estiver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Estamos reunidos aqui na presença do Senhor. Como é indescritível podermos todo dia abrir nossa boca e falar como o Senhor é o único digno de louvor, toda honra e toda glória. Quando lemos a palavra, uma das parábolas que mais me marca nesse momento de agora é a passagem da viúva, que ela deu tudo o que tinha, que aos olhos de muitos poderia ser pouco, enquanto muitos ricos davam tudo o que tinham, mas não davam o mais precioso, que era a sua vida a Cristo. Então, nesse momento, eu convido você que está aí de casa, que você possa entregar o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta, porque o Senhor nos convida para isso, para que entregarmos tudo o que Ele precisa. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a estar ofertando na casa do Senhor, porque temos muitos projetos e temos aqui toda essa estrutura que Deus proveu e que precisamos da sua ajuda para continuar com esse projeto tão lindo que o Senhor tem colocado. Convido os irmãos a estar ofertando mediante Pix, que vai estar aí aparecendo o QR Code. Também temos na descrição do nosso Instagram também a chave Pix. E também lembre-se da nossa vaquinha também, para que possamos estar crescendo com a obra do reino. Convido você a lembrar que não apenas o dízimo é necessário, mas também na nossa vaquinha
Oferte 50 centavos, R$1 que seja, mas que cada real que você possa lembrar que é uma semente que está sendo plantada e que várias pessoas irão colher o fruto de tua oferta. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ó Senhor, o Senhor é um Deus que abre, Senhor, caminho em meio ao mar, Deus. O Senhor é um Deus que abre caminhos no deserto. O Senhor que é luz na escuridão e socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é tudo que nós temos e em Ti está a nossa esperança, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor receba as nossas ofertas, as nossas adorações. Que o Senhor, Deus, prepare agora as nossas mentes, os nossos corações para receber a Tua palavra. Que venhamos estar cativos àquilo que o Senhor quer falar conosco. E que nossos corações venham ser terra férteis para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós, Deus.
Como é bom e como é precioso, Senhor, estar em Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar. O Seu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, pois Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por todas as coisas. Hoje é um domingo atípico em que nós tivemos a nossa seleção jogando
e a maioria das igrejas resolveu adiantar os seus cultos. Nós tivemos culto pela manhã e agora à noite, então, o culto online. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, onde quer que você esteja, seja aqui em Salvador, seja em outros lugares do Brasil, seja em outros lugares do mundo. Nós temos irmãos conectados conosco aí, em vários continentes, em Portugal, nos Estados Unidos, irmãos que têm prestado culto aqui junto conosco. Eu queria dar apenas 2 avisos, lembrar os irmãos que no próximo final de semana nós teremos então o nosso acampamento dos nossos adolescentes e jovens, e haverá toda uma programação especial. A equipe da juventude irá entrar em contato com cada pai, com cada mãe, passando a programação. Nós sairemos aqui na sexta-feira, por volta das 19 horas, então já começa a arrumar mala do seu filho, da sua filha, para que participem conosco. Lembrando aos irmãos também na nossa campanha para a aquisição da nossa sede própria. A Vitória falou sobre isso aqui nos momentos de dízimos e ofertas. E como toda campanha, às vezes a gente começa animado, todo mundo faz a sua doação, a sua oferta, mas a gente percebeu que isso foi num primeiro momento e os irmãos pararam de contribuir. Lembre-se que é uma jornada longa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Então, toda oferta ela é bem-vinda. Se toda a igreja contribuir com um valor pequeno que seja, a gente vai avançar. E eu sei que às vezes os irmãos se constrangem por não ter um valor expressivo, e quando você pensa assim, outros pensam assim, e a gente não avança, não vai para lugar nenhum. Eu quero que você sonde seu coração nesse início do mês, separe a sua oferta, o seu dízimo, mas não deixe de separar também a sua ofertinha para que a gente continue avançando, então, nessa campanha. Pensando esses dias, irmãos, sobre o que falar aos irmãos nessa noite, e me veio a palavra de Deus, o texto de Jeremias. Eu já preguei esse texto aqui, alguns meses atrás, e eu quero trazer de novo esse texto, porque a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela precisa ruminar na nossa mente, ela precisa ruminar na nossa mente, no nosso coração. Tem um livro que eu já estou lendo ele há pelo menos uns 15 anos, que é a Carta aos Hebreus. Vira e mexe eu volto para Hebreus. Eu não tenho essa agonia de ter que ler todos os livros, de estar trazendo uma mensagem nova todo domingo. Até porque não existe uma agenda sistemática de que diz, esse domingo eu prego isso, no outro domingo eu prego isso. Nós trabalhamos segundo a vontade de Deus. Nós trabalhamos segundo onde o vento do Espírito sopra. Então eu quero trazer de novo esse texto. Talvez você diz, pastor, o senhor já pregou recentemente esse texto. Eu vou pregar de novo. Agora, de repente, de uma nova ótica, de uma nova direção. Então, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29, texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês irão me buscar e vão me achar quando me buscar de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mudem
a sorte de todas as nações e de todos os lugares, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde mudei vocês para o exílio. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Muito obrigado porque em momentos de aflição, em momentos de angústia, de dor, de desespero, é no Senhor que encontramos refrigério para as nossas almas. Seja através da leitura da Tua palavra, seja através da oração, seja através da adoração, da comunhão com os santos. É no Senhor que nós acalentamos a nossa alma. Então eu te peço, Senhor, nessa noite, fala conosco, Deus. Fala de forma poderosa, Senhor. Que essa mensagem ela alcance os 4 cantos da terra. Que essa mensagem alcance aquelas pessoas que estão esperando da parte do Senhor um refrigério nessa noite. Que o Senhor cresça e que eu diminua para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vivemos num momento de incerteza. Vivemos num momento onde a Copa está aí, a gente não sabe se o Brasil ganha, se o Brasil perde. A gente não sabe se o Brasil avança. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa economia. A gente não sabe o que vai acontecer conosco amanhã quando a gente sai de casa. Eu não sei qual será o futuro dos meus filhos. Eu não sei como será o meu futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E às vezes, quando nós nos pegamos diante dessas incertezas, nós sofremos. Quando nos pegamos diante de uma situação difícil, que demora a passar, nós sofremos. Então eu queria trazer, irmãos, nessa noite aqui, uma palavra de refrigério para o seu coração. Não é sobre o tempo, não é sobre o sofrimento, não é sobre a dor, não é sobre a falta de esperança, mas é como lidamos com todos esses processos. Eu queria inicialmente fazer aqui uma introdução de quando esse texto foi escrito e por que esse texto foi escrito. Esse texto ele foi escrito ali por volta do ano 600 a.C., em que o povo de Israel havia sido cativo por Babilônia, tirado da sua terra, tirado do seu lugar comum e levado preso por aquele povo persa. E ali naquele lugar incomum a eles, um lugar de sofrimento, porque pensa você, chegar alguém na sua casa, lhe tirar da sua casa, levar para um lugar estranho, com comida estranha, com gente estranha, um lugar onde você não vê a esperança de quando você vai voltar para casa. Eu lembro que uma vez, quando uma das minhas UTIs, eu tive um problema de saúde e cheguei naquele pronto-socorro ali no São Rafael, e eu lembro que era um sábado à noite, domingo de manhã eu ia pregar, e a médica disse assim: olha, você me parece que está com água no pulmão aqui, água na pleura e tal, e seu caso é grave. Eu fiz: mas doutora, então me passe um remédio que eu precise ir para casa, porque amanhã de manhã eu vou pregar. E a médica olhou e disse assim: você não está entendendo, você não tem previsão de saída daqui. E aí naquele dia ele quase que eu surto, né? Porque a gente tem uma programação na nossa vida, a gente tem uma demanda, a gente tem um plano, e de repente esse plano totalmente sai por água abaixo. Talvez você tenha feito planos esse ano. Talvez você tenha pensado em que os dias em que você vive hoje seriam diferentes. Foi assim com o povo de Israel. Eles eram um povo vitorioso, um povo conquistador, um povo que tinha alcançado muitas terras, dominado muitos povos, e de repente eles se veem dominados.
E é claro que quando a gente lê as crônicas do povo de Israel, quando a gente vem lá de Samuel, passa pelo livro de Crônicas, a gente percebe que o povo de Israel vinha descendo ladeira porque não obedeciam ao Senhor. Talvez essa situação que você passe ou está passando seja fruto de desobediência. Talvez seja fruto do acaso. Talvez seja fruto de não ouvir a voz do Senhor e tomar decisões erradas. Mas talvez simplesmente seja um momento em que Deus permitiu que você seja passado à prova. Presta atenção. Deus, ele não põe ninguém em sofrimento, mas Deus permite que o sofrimento venha sobre nós, para que a gente aprenda com o sofrimento e principalmente aprenda a ouvir a voz de Deus. Então, enquanto os profetas anunciavam ali um retorno imediato, muita gente dizendo: olha, esse cativeiro aqui vai passar rápido, não se preocupe, depois da manhã a gente está indo embora. Não é assim que se ouve às vezes na TV? Não é assim que se ouve às vezes no Instagram? Os profetas da pipoca de micro-ondas, aquele que promete aquilo que vai acontecer amanhã, e o amanhã nunca chega. Foi assim nesse período. Até que o Senhor fala, através da boca de Jeremias, fez dizer: pá, não é assim não, vai demorar um pouco. Tem coisas que eu preciso tratar no coração de vocês. Tem coisas que eu preciso tratar na mente de vocês. E não vai ser rápido. Não vai ser indolor. Mas vocês vão aprender com tudo isso. Então, é diante desse cenário em que o povo estava ali cativo, e é nesse cenário, então, que Jeremias profetiza a esse povo. E aqui eu quero trazer 4 pontos importantes para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Primeiro ponto: Deus continua a trabalhar mesmo quando não conseguimos enxergar. Vou repetir: Deus continua a trabalhar mesmo quando não conseguimos enxergar. Você sabe por que o nome de paciente é paciente? Porque ele precisa ter paciência. Todo o processo ele precisa de tempo. Uma cicatriz, ela não sara da noite por dia. As células precisam ser reconstruídas até que o tecido ele se entrelace e aquele corte seja fechado. Mas isso não acontece de um dia para a noite. Isso demanda tempo. E às vezes demanda até um tempo maior do que a gente espera. No reino de Deus não é diferente, meu irmão. No reino de Deus não é diferente, minha irmã. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Lembra do Salmo 127? Inútil vos será trabalhar, lograr êxito, vencer, se o Senhor não estiver à frente. O Senhor dá enquanto nós dormimos. Olha que interessante. Depois você lê esse salmo com cuidado. Não é quando eu estou acordado, não é na força do meu braço, não é na minha inteligência, é na minha dependência com Deus. Ele vai agir na sua vida quando você se desarmar, quando você disser assim: Senhor, acabaram as minhas forças, Senhor, acabaram aqui meus recursos, a minha energia. É hora que Deus entre em ação. Quando não é debaixo da sua força, mas é debaixo da força dele. Então tem horas que Deus vai permanecer em silêncio. Tem horas que vai demorar mesmo. Tem hora que o sofrimento vai dizer:
Você vai dizer: nossa, quantos anos eu estou orando aqui pelo meu esposo, pela minha esposa? Quantos anos eu estou orando pelos meus filhos? Quanto tempo eu tenho orado para que o Senhor me dê um lugar novo, me tire desse lugar de incerteza? Oh, Deus! E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Talvez você não compreenda o motivo da enfermidade. Talvez você não entenda a demora de uma resposta. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua casa. Mesmo assim, Deus está conduzindo todas as coisas. A nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é eterna. Segundo ponto, os planos de Deus são maiores que as nossas circunstâncias. E o texto vai dizer assim: olha, é pensamento de paz e não de mal. O exílio parecia um castigo definitivo. O exílio parecia que ali acabava a história do povo de Israel. O exílio foi importante. O exílio foi necessário. E eles não compreendiam. Mas o exílio foi um momento de preparação. Foi um momento de renovo na vida daquele povo. Era um caminho, era uma estrada que eles precisavam seguir. Da mesma forma que eles seguiram ali no deserto durante os 40 anos até chegar na terra prometida, o exílio babilônico também foi um caminho de reconstrução, um caminho de olhar para dentro de si, um caminho de, pô, Deus aprova. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. E a gente vê outras personagens bíblicas que passaram por momentos como esse. O tempo de José não foi ser jogado numa cisterna. O tempo de José não foi ser levado como escravo, ser vendido como escravo. O tempo de José não foi ele ficar preso numa masmorra. O tempo de José não foi ter servido na casa de Potifar. Olha quanto perrengue José passou. Mas tudo isso foi preparado para que José fosse o governador do Egito. Tudo isso foi preparado para que José salvasse a sua casa da fome. Porque se José não tivesse passado por todas essas fases, digamos que a história foi diferente. Digamos que José era amado pelos irmãos, os irmãos não prenderam José, não jogaram José num buraco, e José tenha vivido ali com os irmãos. Ia chegar a fome, o que ia acontecer? José ia morrer junto com o pai, com a mãe e com os 11 irmãos. E acabou a história do povo de Israel. Percebe? Percebe que foi necessário ter toda essa história conflituosa, essa história de sofrimento, até que José se tornasse governador do Egito e salvasse a sua casa. Percebe? E foi rápido. Quantos anos levou desde a juventude de José até que ele se tornasse governador do Egito? E a partir daquele momento, o povo foi salvo pelo povo do Egito. É claro que a história se repete do sofrimento, quando José morre e todo mundo esquece Faraó, e aquele povo então é colocado como escravo, e Deus se lembra daquele povo e manda Moisés. Percebe que a gente vai entrar sempre em momentos de grandeza, de bênção, mas vai ter hora que a gente vai passar por vale. A vida não é linear. Não existe a possibilidade de eu nascer numa casa hoje, abastada. Meu pai é funcionário público, minha mãe é funcionária pública, ou é aposentado e tem um dinheirinho ali, eu moro numa boa casa e vou morrer assim. É assim nos dias de hoje? Ninguém tem certeza de absolutamente nada nos nossos dias.
Quem tem a garantia de entrar no emprego como os nossos pais entraram, como office boy, como servente, e terminar os seus dias aposentado como um diretor e como um gerente nos nossos dias? Esquece. Vivemos num tempo de incerteza, e isso não pode, não deve deixar o nosso coração aflito. Não fique aflito com o dia de amanhã, já dizia Jesus. Basta o seu mal a cada dia. Não sofra por antecipação. Não sofra pela demora. Não angustie o seu coração porque você não vê as coisas acontecendo no seu tempo. E aí talvez você não vai entender o momento de uma enfermidade que perdura. Então você não entenda a resposta, que você vem orando a Deus muito tempo e o Senhor não responde. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil em família. Talvez haja uma crise conjugal. Talvez haja uma crise de pais e filhos. Talvez a relação com seu filho, com sua filha, seja uma relação tão conflituosa que você não sabe o que faz. Mas tenha certeza, Deus continua conduzindo todas as coisas. Segundo ponto, os planos de Deus são maiores que as nossas circunstâncias. Eu é que sei que pensamentos que tenham sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis quando me encontrareis de todo o vosso coração, diz o Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele. Então, esse sofrimento momentâneo seja uma preparação para algo grandioso que Ele vai fazer na sua vida. Talvez algo grande está por vir. Talvez um tempo de bonança vai acontecer, mas eu não posso basear a minha fé em ter todos os dias bonança. Eu não posso basear a minha fé em todo dia eu ser uma pessoa saudável fisicamente. Eu nunca dou isso. Eu como muito bem, eu faço exercícios, eu vou ser uma pessoa que vou morrer com 100 anos. Eu tenho dificuldade com esse tipo de pensamento. Não que você não precise se cuidar, mas a soberania de Deus, ela é muito maior. Nós tínhamos um irmão aqui que ele nunca tinha ficado doente. Segundo ele, nunca fiquei doente, pastor. Nunca fui para médico. E de repente esse irmão foi acometido de um câncer. E foi uma doença assim, que ceifou a sua vida. A nossa vida é um nada. Nossa vida é uma folha que cai, segundo a permissão de Deus. A gente não pode achar que a gente é coisa alguma, sem o Senhor à nossa frente, sem o Senhor nos liderando, sem o Senhor nos guiando, sem o Senhor cuidando de nós, somos como a folha que cai. Por isso muitos sofrem, porque acham que nunca vão passar por alguma dificuldade. E as dificuldades estão aí. Então compreenda que os planos de Deus, eles são maiores do que o seu sofrimento momentâneo. Os planos de Deus são maiores do que toda essa inconsistência, todo esse abismo ou incertezas que você esteja passando por esse momento. E eu sei de muitos irmãos que estão passando por incertezas muito grandes, seja incertezas nos relacionamentos, seja incerteza com a saúde, seja incerteza com as suas finanças. Muita coisa precisa ser ajustada, a gente sabe disso. Mas Josué passou pela cisterna, José passou pela cisterna, depois passou pela escravidão, depois passou pela prisão, mas nenhuma dessas etapas definiu quem José ia ser ou quem José era.
Que seja assim na sua vida e na minha vida. Terceiro ponto, a esperança nasce quando buscamos a Deus acima das bênçãos. Aí está o problema da igreja brasileira. Aí está o problema daqueles 13 milhões de desigrejados que o IBGE diz que existe. Gente que diz que é evangélico. Chegou lá o recenseador. Olha, eu sou do IBGE aqui, eu vim fazer o censo, como é seu nome, quantas pessoas tem na sua casa, qual é a sua renda, tem micro-ondas em casa, tem ar-condicionado, tem geladeira, tem... qual é a sua religião? Olha, eu sou evangélico. Evangélico. De que igreja você é? Não sou de igreja nenhuma. A igreja que eu estava, eu saí. Sabe por que essas pessoas saíram? Um dos motivos maiores, é claro que existem muitos, mas é gente que jogou uma expectativa sobre uma falácia de púlpito, sobre uma falácia de alguém que diz que ele não ia mais sofrer, sobre a falácia de alguém que ele tinha que ser cabeça e não cauda, e esse texto ele é compreendido de forma errada por esse povo. Que você vai ser empresário, que você vai ser rico, que você vai ter um carrão. Não é assim que funciona. E aí o tempo passa, essas coisas não chegam, e o que é que as pessoas dizem? Eu fui enganado. E foi mesmo. Foi um tolo. Foi uma tola. Porque não é assim que o cristianismo ele existe. O cristianismo ele existe como uma religião que nos forja diante do sofrimento. O cristianismo ele existe porque é uma religião que trabalha a nossa mente para entender que assim como o Senhor dessa religião sofreu, nós também podemos sofrer. Toda a narrativa bíblica é baseada nisso. Não há um texto que diz assim, e eles viveram felizes para sempre. Você já achou algum texto assim na Bíblia? Tem algum texto aqui que dizem, e eles viveram felizes para sempre? Tem ou não tem? Tem. Lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, só lá, no final de todas as coisas, vai ter e viveram felizes para sempre. Antes disso, esquece. Esquece. Não é assim que funcionam as coisas. Mas os planos do Senhor estão acima dos nossos planos. A mente de Cristo é diferente da minha mente e da sua mente. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que caminhos tortuosos nos forjam para nos tornarmos pessoas melhores. E por último, irmãos, Deus sempre escreve o último capítulo. O último capítulo é dele. Não é meu. Não é seu. Estou para ser pastor dessa igreja, já vou para 11 anos, é boda não sei nem de que. Responda no chat aí do que é. Eu nem sei de que boda é. Eu vou para 11 anos, eu, Jane, meus filhos, a minha família, pastoreando essa igreja. Mas, antes de vir para cá, a gente passou por sofrimento. A gente passou por incerteza, a gente passou por essa instabilidade e isso nos causou sofrimento. Hoje, olhando para trás, por toda a história, por toda a narrativa, eu posso afirmar, até aqui nos ajudou o Senhor. Os planos de Deus, irmãos, são diferentes do nosso. Os planos do Senhor, eles fogem a toda regra, a toda a lógica humana. A gente não consegue perceber como a gente percorre um caminho e sem entender porque está percorrendo esse caminho, perguntando a Deus, Deus, por que, Senhor? Senhor, eu estava quietinho no meu canto, me tiraram do meu canto, me trouxeram para aqui, e agora eu estou passando por esse sofrimento, Deus. E o Senhor diz no silêncio, eu sei que planos eu tenho para você. E aqui eu quero encerrar. Talvez hoje você esteja cansado.
Talvez hoje você esteja sem esperança. Talvez hoje você olhe para a sua frente e diz assim: para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Talvez hoje você esteja vivendo na Babilônia, o tempo em que você está num lugar que não é seu. Talvez você esteja num trabalho que fora lhe dado, mas você não se sente pertencente àquele lugar. Talvez você hoje esteja passando um conflito tão grande com o seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com sua sogra, ou com seu vizinho, que tem lhe trazido um sofrimento grande. Mas eu quero que você se lembre disso. Babilônia não foi o destino final de Israel. A falta de esperança daquele povo não os definiu. O que você precisa fazer, meu irmão e minha irmã, é continuar orando, é continuar servindo, é continuar dedicando a sua vida ao Senhor. Faça isso. Faça isso enquanto Ele trabalha na sua vida. Se desarme. Tire tudo que você acha que é necessário para resolver essa situação. Se você está passando por uma situação financeira, talvez não seja cair um dinheiro grande na sua conta. Se você tem um descontrole financeiro, você vai continuar devendo. Talvez mudar de uma cidade para outra, de um trabalho para o outro, de uma casa para outra, você acha que vai resolver o problema. Talvez o problema não seja no lugar que você vai morar ou que você está, mas talvez o problema seja em você, essa insatisfação que toma a sua vida e que não permite que você se agrade daquilo que você tem. Precisamos nos agradar daquilo que Deus nos deu. Acordar de manhã e dizer: Deus, muito obrigado, Senhor, por essa comida aqui, simples. Muito obrigado por esse pão com ovo aqui, esse café preto. Muito obrigado, Senhor, que diante mesmo dessa chuva, dessas goteiras que tem aqui dentro da minha casa, eu tenho um teto para dormir. Muito obrigado, Senhor, que no final do mês, eu sem trabalho, eu consiga ali um auxílio do governo, ou consiga uma cesta básica. Muito obrigado porque o Senhor olhou por mim e olhou para mim. Possamos aprender a ser gratos, mesmo no sofrimento, sabendo que o nosso sofrimento não é vão no Senhor, porque é uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu é que sei que planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Achei o amor que não me deixa só.
força me faz ver além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. Ó Senhor, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor é provedor de todas as coisas. Nós confiamos, Senhor, que mesmo diante deste vale, mesmo diante deste exílio, mesmo diante desta dor e desse sofrimento, o Senhor é poderoso. O Senhor vai trabalhar diante das circunstâncias que estão ao nosso redor. O Senhor vai prover mesmo diante da escassez. O Senhor vai curar mesmo diante de um diagnóstico ruim. Nós confiamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor vai fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou que desejamos. Visita, Senhor, nesse momento essa pessoa, essa família que está conectada conosco, que está prestando esse culto, onde quer que ela esteja. Que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu doce Espírito, que elas possam sentir a Tua presença, Deus. Não permita que o desânimo, não permita que a desesperança tome conta do coração de cada um deles. Dá, Senhor, a visão do alto. Coloca o Senhor acima de um monte, que eles possam ver vales verdejantes, onde nós possamos nos deitar e nos deleitar com as bênçãos do Senhor. Obrigado, Deus, por cada família, por cada pessoa que prestou culto conosco. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça infinita de Cristo Jesus e as consolações do doce Espírito estejam com o Teu povo aqui na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana na sua santa presença. Até mais.